Livro de Josué, capítulo 8. Livro de Josué, capítulo 8, verso de número 1, que diz assim: Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas, não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. E olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e ao seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscadas a cidade por detrás dela. Eu acabei de ler Josué capítulo 8, eu li do verso 1 ao 2, aonde o texto fala para nós sobre Ai, que vai ser tomada e também destruída. Tanto essa cidade de Ai, que será tomada e também será destruída. O rei que lá estava vai passar pela derrota, porque Deus havia feito uma promessa para Josué e para o povo de Israel, e agora esse povo continua alcançando e conquistando outros territórios, né? Você sabe que quando Josué chega em Jericó, ele vai ter muitos desafios. O povo pensa assim: a muralha caiu, agora a promessa se cumpriu, a terra que emana leite e mel. Calma. Deus levou o povo para uma terra que emanasse leite e mel. Só que ao redor tinha muitas nações que eram inimigas e que tinham que ser conquistadas. Ao redor de Jericó e dentro de Jericó. Tá ok? E uma dessas era a proximidade dessa terra aqui. Que o Senhor está dizendo: olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Deus está levando Josué para dentro dessa cidade para que conquiste a promessa que Deus já havia feito. Ok? Josué vai vir com essa missão de conquistar, de levar o povo às cidades, né? Ele era também um líder soldado, não era só um líder que simplesmente dava ordem, ele lutava, era de guerra. Tanto que você vai ver, uma das primeiras vezes que Josué vai aparecer na Bíblia, ele vai aparecer lá em Êxodo, quando o texto vai dizer que ele vai comandar o povo de Israel contra o ataque dos amalequitas, né? É uma das primeiras vezes que aparece Josué na Bíblia. Ele vai aparecer ali em Êxodo, de frente para aquele exército. Naquela passagem que Moisés vai para cima do monte, foi com a mão levantada, quando abaixa a mão, Israel perde a guerra, quando levanta a mão, Israel vence a batalha. Então, essa passagem, Josué vai estar embaixo no vale, no comando do povo de Israel, lutando contra os amalequitas. Então, desde cedo, a Bíblia traz para nós esse sentido que ele era um guerreiro, que ele era um soldado, né? Não somente um líder, mas um homem que participava das batalhas. E Deus vai dar uma direção para ele. Primeiro vai dizer para ele: não temas e não te espantes. Por que Deus vai dizer não temas e não te espantes, Josué? Tendo em vista que Josué já tinha ouvido a voz de Deus nos capítulos anteriores. Capítulo 5, capítulo 6. Deus vem se revelando a Josué, confirmando. Só que Deus continua incentivando: não temas, não te espantes. Por que Deus faz isso? Porque Deus sabe que no meio do caminho, por mais que a gente tenha a convicção que Ele é o caminho de salvação e que Ele tem a força que eu preciso para resolver as minhas guerras, no meio do caminho a gente precisa de incentivo. A gente precisa de ânimo. Às vezes é necessário ouvir isso de Deus: não temas, não te espante. Mesmo lá dentro, sabendo que Deus está conosco. Então, ouvir a voz de Deus confirmando que Ele está comigo, para que eu não tema, para que eu não me espante com nada, isso me traz a convicção que eu não vou perecer no caminho, que eu não vou morrer no caminho, e que nessa guerra Deus está comigo. Porque a grande questão não é entrar na guerra. A grande questão é saber se Deus está na direção dessa guerra. Sabe? A grande questão não é ter capacidade para lutar e matar os moradores de Ai e o próprio rei. A grande questão é saber: Deus quer que eu entre nessa guerra? É direção dele eu entrar nessa batalha? Você já parou para se perguntar que de repente você está entrando em guerras que Deus não mandou você entrar? De repente você está entrando em batalhas que Deus não mandou você entrar?
De repente você está participando de confrontos que Deus não quer que você confronte. Já pensou sobre isso? Você está reclamando que está pesada, que está difícil, é muita luta, papapá. Você pode estar assumindo problemas que não era para você assumir. Entrando em ocasiões que não era para você entrar. Aí você, por ter entrado em guerras que não era para entrar, está arrebentada. E não está conseguindo vencer. Porque entrou sozinha, Deus não entrou com você. Deus só se responsabiliza em guerras que Ele mandou você entrar. Mas se você entrou em guerras e Ele não mandou, você vai entrar sozinho nessa guerra, amigo. Você está preparado para sofrer a consequência sozinho também? Quanta gente que está entrando em guerras que não era para entrar. Está assumindo responsabilidades que não era para assumir. Está entrando em problema de gente que nem era para entrar. Aí você não percebeu que desde o momento que tu começou a entrar na guerra de fulano, você está morrendo. Desde o momento que você começou a ajudar fulano, você está morrendo. Desde o momento que você levou fulano para dentro da tua casa está um desastre. Desde o momento que você trouxe Deltrano para a sua vida, você está vivendo uma tragédia. Por quê? Assumiu guerras que não era para você entrar. Às vezes tem gente que não tem nem condição de lutar. Gente que está precisando ter força para lutar por si mesma e está querendo lutar pelos outros. Gente que não tem nem maturidade espiritual ainda de lidar com certos problemas e está querendo resolver problema dos outros. Você não percebe que às vezes a cruz está pesada porque você está pesando? A guerra está difícil porque você entrou e Deus não mandou? Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Quando é Deus que manda, Ele garante você a vitória dentro da guerra. A grande questão é que tem muita gente entrando em guerras que Deus não mandou, em várias lutas que Deus não mandou, entrando em batalhas que Deus não mandou, trazendo para a sua vida pessoas que Deus não mandou, se envolvendo com gente que Deus não mandou, entrando em lugares que Deus não mandou, envolvendo-se em relacionamentos que Deus não mandou. Aí o cara está frustrado. Aí você fica frustrada, se arrebenta. Por quê? Porque entrou em confrontos que Deus não queria que você entrasse. Então o que Deus está fazendo com Josué é confirmando: eu estou contigo, não te espante, não temas, estou contigo nisso aí. Josué sabia, ele não só estava partindo para a guerra sabendo que Deus estava com ele, mas ele estava ouvindo mais uma vez Deus confirmar: não temas, não te espante, eu estou contigo e você não tem que olhar para os inimigos, eu estou contigo. Você não precisa temer os moradores de Ai. Não te espante. O que você vai ver? Não te espante. Se Deus está contigo nessa guerra, Ele mandou você entrar e você entrou, não te espante. Ele vai assumir a responsabilidade. Se Deus mandou você entrar na batalha e você entrou, não tenha medo. Por quê? Porque Ele vai assumir a responsabilidade. Não fique com medo. Não vai ter morte, não vai ter tragédia, não vai ter desgraça, não. Ele vai assumir o controle. Ele está no comando. Ele vai reagir no meio desse processo. Então você não precisa ter medo aos inimigos. Porque se você olhar para o teu inimigo, você vai ter medo. Se você olhar para as guerras, você vai ter medo. Se você olhar para as lutas, você vai ter medo. Se você olhar para os problemas, você vai se sentir aflito. Você vai ter medo. Então o que você tem que fazer? Você precisa confiar no que Deus diz. E o que Deus falou? Não temas. Não te espantes. Porque eles não vão vencer porque tem mais armas que você. Eles não vão vencer porque tem mais poder bélico do que você. Eles não vão vencer porque eles têm mais espaço territorial do que você. Você com Deus está a maioria. Então você não precisa temer as afrontas dos moradores de Ai. Não temas. Eu te ajudo. Não temas. Não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te. Duas coisas aqui. Primeiro, Deus está dizendo para Josué: toma todo o povo
e levanta. Sabe o que é isso? Estratégia. Toda guerra tem que ter estratégia. Às vezes você está perdendo guerra porque você está usando estratégias erradas. Ué, pastor, como assim eu estou numa guerra que Deus me colocou, mandou eu entrar? Tá, Deus te mandou, mas você esqueceu a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Usar as estratégias que Ele te deu. Por que a armadura de Saul não serviu para Davi? Porque a armadura era de Saul e não de Davi. Você vai usar as estratégias que Deus te deu. Você não vai usar as armaduras dos outros para vencer suas batalhas. Você não vai usar as armas dos outros para vencer suas guerras. Aí tem gente que está se machucando na batalha porque está usando a armadura dos outros, está usando a estratégia dos outros, está usando a arma dos outros, está perdendo a batalha. Porque você não entendeu que não são as suas estratégias. É a estratégia de Deus. Ah, mas com fulano deu certo, mas com Deltrano deu certo. Fulano fez isso e deu certo. Deltrano fez isso e deu certo. Ok. Deu certo para ele. Mas não significa que vai dar certo para você. Porque para você, Deus tem uma estratégia nova e diferente. Então, ouça as estratégias de Deus para você vencer suas guerras. A estratégia é essa. Reúna homens de guerra e levanta-te. O que é levantar? Se posiciona. Não demora não. Posiciona agora. Atitude agora. Se mova agora. Por quê? Porque mediante o posicionamento eu vou trazer a salvação que você precisa dentro dessa cidade. Mas você tem que ir. Não espera ver o que vai acontecer para depois se posicionar. Vai agora, se posiciona agora, parte para cima. Levanta-te e sobe a Ai. E olha que te tenho. E olha o que te tenho dado na tua mão, o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Perceba, eu te dei a cidade, eu te dei a terra, eu te dei o povo, mas Deus está falando, levanta e conquista. Percebeu isso ou não? Já é seu. Agora levanta e conquista. Não fica prostrado, não fica capisbaixo, não espera alguém aparecer para te chamar, não espera alguém aparecer no teu lugar. Levanta e conquista. Existem coisas que já são suas. Existem coisas que Deus já te deu. Existem promessas que Deus te fez. Mas você tem que levantar e conquistar. Levanta e conquista. Que bom que você está saindo para trabalhar. Que bom que você está fazendo cursos novos. Que bom que você está aprimorando a sua vida profissional. Que bom que você está estudando para prova, para concurso público. Por quê? Porque Deus tem promessas nessa área, não tem? Ele vai cumprir. Mas antes de cumprir, levanta e conquista. Porque Deus não vai abençoar preguiçoso. Deus não vai abençoar quem está parado. Deus não vai cumprir a promessa quem está esperando o rei de Ai aparecer e começar a lutar. Levanta e conquista. Eu vou te dar vigor, eu vou te dar força, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar saúde, eu vou te dar estrutura, você vai ter estratégia, você vai ter tudo que você precisa, mas a decisão de levantar e conquistar é sua. Levanta e conquista. Tá dando para perceber? Que às vezes Deus quer de você uma certa atitude para que coisas maiores começam a acontecer. Esperar sentado não vai resolver. Esperar prostrado, reclamando da vida, que está difícil e papapá. Tem muita gente que está na mesma condição que você e está levantando e saindo para a vida. E você ainda é diferente, que você tem uma palavra sobre você. Tem muitos que não estão debaixo de uma promessa, mas você de repente está. E se você está, levanta e conquista. Porque Deus vai te dar vigor e força para conquistar. Aí o texto diz, e saiu o povo, e te dou o seu povo e também a terra nas suas mãos, farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste Jericó e a seu rei, salvo para vós saqueares os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Olha o que Deus está falando para Josué. O que você fez em Jericó, você vai fazer aqui também. Saia, pois. Por quê? Porque aquilo que eu fiz no passado eu vou fazer de novo.
É Deus dizendo para Josué, você não precisa temer, Josué, porque o que aconteceu lá em Jericó vai acontecer de novo. Farás, pois, a Ai a seu rei, como fizeste a Jericó, a seu rei. Ou seja, a mesma coisa que você fez em Jericó, você vai fazer aqui. É a estratégia que Deus está dando, é a direção que Deus está dando. Deus vai repetir a vitória. Deus vai repetir a conquista. Deus pode até mudar a estratégia, mas vai repetir. Você vai colocar algumas emboscadas, vai ser assim, mas a mesma vitória que você teve lá atrás, você vai ter de novo. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo para você assim, ó, você não precisa temer o exército que está te afrontando agora. Você não precisa temer os problemas que estão aparecendo agora. Por quê? Porque da mesma forma que você venceu no passado, você vai vencer no presente. Da mesma forma que você venceu lá atrás, você vai vencer agora. Da mesma forma que você passou por dificuldades em Jericó, teve estratégia, direção de Deus para vencer, você vai ter direção agora para vencer. Então não tema a cidade Ai, não tema o rei, não tema o local, não tema, não tema as circunstâncias. Por quê? Porque da mesma forma como Deus fez lá atrás, Deus vai fazer de novo. Eu estou profetizando isso sobre a sua vida. O mesmo Deus que operou na sua vida 10 anos atrás, vai fazer de novo. O mesmo Deus que te curou há 5 anos atrás, vai te curar de novo. O mesmo Deus que te libertou há tantos anos atrás, vai te libertar de novo. Por quê? Porque Ele é Deus que vai cumprir promessas. Você recebe essa palavra? Então coloca no comentário. Escreva no comentário, eu recebo essa palavra, eu tomo posse, eu creio que Deus vai fazer de novo. Eu não vou entrar em guerras que Deus não tem para mim. Eu não vou entrar em batalhas que Deus não tem para mim. Eu recebo as estratégias de Deus. Não sei, coloca alguma coisa no comentário, alguma coisa que você recebeu dessa palavra que gerou efeito sobre a sua vida, mostrando o quanto essa palavra está gerando efeito dentro de você. E creia, o que Deus fez há 10 anos atrás vai acontecer de novo. Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo e vai cumprir a promessa dele sobre a tua vida.